Então, boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos hoje, então, para aprendermos o capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal. Esse é o título que nós vamos começar a estudar e que nos traz alguns itens, como o prelúdio da volta, união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, a infância, simpatia e antipatias terrenas e esquecimento do passado. Então, nós tivemos nas aulas passadas o estudo do capítulo 6, que nos trouxe a vida do espírito no mundo espiritual. Então, agora nós vamos ver a reencarnação, o processo da reencarnação do espírito na matéria. Então, o prelúdio da volta não é mais do que a própria reencarnação. Sabemos da necessidade da reencarnação para a evolução do espírito. Sabemos que o espírito, no mundo da erraticidade ou no mundo espiritual, ele não evolui, ele aprende, ele se fortalece, mas ele precisa passar pelo mundo material, passar pela vida material, para que ele possa superar as suas tendências, né? Fazer o seu trabalho, né, de provas e expiações no mundo de provas, né, que é o nosso planeta hoje, e passar e superar as suas tendências para então voltar ao mundo espiritual. Enquanto ele não alcançar a sua evolução, enquanto ele precisar reencarnar, né, será assim, ele só vai parar de reencarnar no momento em que não tiver mais provas nem expiações. Ele sabe, ele tem uma compreensão, mesmo que um entendimento leve, né, alguma coisa assim, mas ele sabe que ele vai reencarnar. Ele não sabe quando, ele não sabe que momento, mas ele sabe que está chegando perto o momento da reencarnação. Assim, mais ou menos como o espírito, a alma encarnada, né? Geralmente sentem, né? Muitos espíritos sentem quando vão desencarnar. Não sabem quando, mas sabem desde que nasce que um dia eles vão morrer. E assim é o espírito na vida espiritual. Ele tem essa compreensão. E o espírito, quando está mais adiantado, ele se interessa pela sua reencarnação. Ele procura se melhorar, se fortalecer para que ele possa fazer a sua volta de forma positiva, de forma que ele possa se superar, né, suas dificuldades, as suas tendências. Mas aqueles espíritos que ainda não compreendem e não dão nem a importância nenhuma para as reencarnações, são aqueles que retardam porque querem ou porque não compreendem, não estão interessados, aqueles que apressam a reencarnação de uma forma que não estão preparados, mas acabam querendo, forçando para vir, né, para reencarnar, e no fim acabam perdendo a reencarnação. E então esses espíritos, eles, em vez de se auxiliar, de ajudarem, eles acabam dificultando, né,
muitos por covardia, outros pela indiferença, mas em todos esses casos eles terão um momento de, de, de infortúnios, né, de infelicidade pela sua escolha, porque de uma forma ou de outra, ou querendo de uma forma apressada ou retardando, eles estão criando para eles próprios uma punição, um castigo, vamos dizer. Não gosto dessa palavra, mas seria, porque tudo aquilo que nós, as nossas escolhas, né, vai nos fazer caminhar por um caminho de felicidade, de luta, mas de esperança, ou nós vamos é, é, aumentar, né, cada vez mais a nossa dor, a nossa infelicidade, as nossas angústias, né? E isso acontece também com as escolhas do próprio espírito. Porque todos nós, todos eles precisam progredir. Não adianta ficarmos parados. Chegará um dia em que, se nós não, o espírito não quiser reencarnar, ele vem compulsoriamente, né? Ele vem e não tem discussão, precisa vir, né? Nós estamos vivendo um momento que acontece que os espíritos estão reencarnando, aqueles que ficaram até séculos parados no tempo, na erraticidade, hoje eles precisam reencarnar para que porque nós estamos passando por esse processo planetário e esses espíritos precisam vir reencarnar para serem mandados para o mundo onde eles necessitam, ou ficarem no mundo de regeneração que passará a nossa Terra. Na pergunta 334, Kardec questiona: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Essa pergunta que o Kardec faz aos espíritos. E eles respondem que o espírito é o primeiro a ser designado. Então, primeiro é o espírito. Então, depois, a prova, ele fará junto, ele escolherá as provas junto com os mentores ou seres que trabalham no Ministério da Reencarnação. O processo reencarnatório, ele é longo e ele é muito orientado, porque o que realmente Deus quer é que o espírito, tenha condições de reencarnar com todo um processo, um processo reencarnatório, construindo em cima da capacidade de vencer, e nunca de que o espírito venha a sucumbir, né? O que Deus quer para o espírito é evoluir e ser feliz, né? Mas tudo depende de como nós, como espíritos, vamos viver e vamos passar esses momentos de exercício, né? De aprendizado. Então, o processo reencarnatório, ele tem todo o amparo de espíritos amigos, das equipes que trabalham para a reencarnação, e tanto o corpo, ele é ajustado conforme as provas, né, que o espírito precisará passar. A família é escolhida, o espírito tem que ser aceito. Então, existe um processo que leva um tempo grande para ser construído, para que todas as escolhas sejam a favor
a favor do espírito para que ele vença. Agora, aqueles espíritos que têm dificuldade, que não querem reencarnar, que vêm numa reencarnação compulsória, aí até vem mais rápido, né? Eles vêm nas condições que der, muitas vezes, mas sempre com o auxílio e o amparo do mundo espiritual. Na pergunta 339, Kardec questiona: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E os espíritos respondem que não, que ao desencarnar, os espíritos se libertam, o espírito se liberta daquele corpo, ele se torna livre, enquanto que na reencarnação, no nascimento, ele, ao contrário, ele entra na escravidão, né? Então, eles dizem que a perturbação, ela é muito maior e muito mais longa do que a perturbação que acontece ao desencarnar. Esse momento para o espírito é como se fosse, ele faz assim uma alegoria, né, sobre um viajante que sai para uma viagem perigosa, né? Então, que ele não conhece o gênero das provas que ele vai se submeter, mas não sabe se vai conseguir vencer, se vai sucumbir ou não. A aproximação desse momento da reencarnação, do momento de nascer, do nascimento, ela é muito difícil, porque ela é muito agoniante, pela incerteza em que se vai ou não superar e avançar, né? Se ele vai conseguir vencer e vai superar e avançar na encarnação, porque ele não sabe se vai conseguir, né, fazer tudo que ele tem, cumprir com todo o seu projeto, ou de uma forma total, ou, né, de uma forma parcial, ou perder a encarnação. Então, é uma incógnita para o espírito, a vinda dele para o mundo espiritual. Ele estuda, ele aprende, mas é uma coisa, é diferente do que estar aqui e vivenciar, né? Porque a gente sabe que o espírito esquece, né, tudo que ele aprendeu, porque aqui ele vai praticar, ele vai colocar na prática e vai exercitar e vai vivenciar, vai, né, superar ou não, dependendo da sua força de vontade, dependendo do seu querer, né, dependendo dele estar bem preparado e querer realmente superar e aproveitar aquela reencarnação. Os espíritos que vêm junto, os amigos, né? Quando os espíritos que vêm, que reencarnam e já estão no patamar de espíritos afetivos, já conhecem a afeição, a afetividade um com os outros, eles jamais ficam sozinhos, desde o momento da reencarnação até todo um instante, né, da sua vida no mundo material, ele vai ser acompanhado por esses espíritos amigos, espíritos familiares, né, espíritos afins, que estão torcendo por eles que estão reencarnando e vêm participar, vêm ajudar, vêm fazer o que eles puderem para auxiliar, né? E inclusive quando eles voltam, né? Quando eles estão lá, né? Recebendo eles para que eles sejam
sejam felicitados pela reencarnação que conseguiram vencer, ou amparados e acolhidos se eles não conseguiram vencer, se eles tiveram alguma dificuldade que ficou para trás. Então, a gente pode ver que tudo está baseado no processo no processo moral do espírito, né? Quanto mais adiantado o espírito for, mais fácil, vamos dizer, né, entre aspas, né, porque não é fácil, né, as mudanças, são exercícios que a gente precisa, né, modificar, e não é fácil para nenhum espírito, mas quanto mais evoluído, mais consciência ele tiver, mais amparo e mais ele vai poder, ele próprio, se ajudar, né? Então, é isto aí. Aqui nós terminamos, então, esse primeiro item, que é o prelúdio da volta, e vamos entrar, então, na união da alma e do corpo. Na pergunta 344, em que momento a alma se une ao corpo? A alma se une ao corpo no momento da concepção, mas só é completa na ocasião do nascimento. Mas desde o momento da concepção, o espírito designado àquele corpo vai ser ligado por um laço fluídico que vai se apertando até o instante em que a criança vem ao mundo. Nos diz também os espíritos que a união de um espírito com um corpo, ela não pode ser usada no caso de que esse espírito venha a abandonar aquele corpo, que se arrependa das suas provas, que desista da reencarnação. Ele não pode ser usado por um outro espírito. Então, num caso como esse, a criança sucumbe, né? Ela não vinga. Quando o espírito morre antes do nascimento ou logo após o nascimento, quando aquele corpo morre, o espírito volta à erradicidade, mas não tem, o espírito naquele momento, ele não tem muita consciência do que está, plena consciência do que está acontecendo. Assim, não, a morte ali naquele momento não tem muita importância para ele. E o que tem muito mais importância nesses casos prematuros é como uma prova para os próprios pais, e não, muitas vezes, não para o espírito, porque ele não reconhece, ele perdeu a consciência antes de nascer, então ele não reconhece, não se liga àquilo que está acontecendo com ele. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito ainda está apenas ligado, então ele não tem ele não tem as suas faculdades ainda todas completas, ele não goza, né, de suas faculdades, porque é nesse momento em que vai chegando o nascimento que ele vai entrando na perturbação, até o nascimento, quando ele perde toda a consciência, para entrar na nova vida, esquecido de todo o seu passado. Mesmo depois do nascimento, ele não recupera a plenitude das suas faculdades de uma hora para outra. Ele precisa do tempo em que ele vai desenvolver, ele vai crescer, ele vai aprendendo
né? E esse é um momento em que os pais têm a responsabilidade de ajudar aquele espírito a se reestruturar, a se fortalecer, a entrar, né, no caminho, né, direcionado, ensinado, para que ele possa concluir a sua caminhada com os ensinamentos que vão ser dados a partir dos pais, da educação, dos valores, né? Esse é um momento muito importante, extremamente importante para o espírito, e porque na infância os pais conseguem visualizar as suas tendências e conseguem auxiliar e ajudar o espírito para que ele possa se modificar. Kardec entra então na pergunta 356, nos natimortos, e ele faz a seguinte pergunta: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, respondem os espíritos, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Pergunta A. A da mesma pergunta. Podem chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vivem. E na pergunta B, da mesma questão, segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela se não acontecesse? Não seria um ser humano. Então, os espíritos nos confirmam, né, e firmam, né, que só seria um ser humano se existisse neste corpo um espírito. Fora disso, nós vamos encontrar apenas uma massa, né, de carne, porque o que dá vida e sabedoria que traz ao corpo é o espírito, né? É no espírito que está todo o conhecimento, a vida, a sabedoria, tudo está no espírito e não na parte material, no físico. E, e ele entra depois, então, na questão do aborto, né? E na pergunta 358, ele questiona sobre constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período de gestação, e os espíritos respondem: há crime sempre que transgride a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, é um crime, sim, perante Deus, se tirar a vida de uma criança, porque sabemos que sem aquele corpo, o espírito não poderá reencarnar. Então, se tira a vida daquela criança, estamos tirando também a oportunidade daquele espírito de reencarnar. Então, estamos transgredindo, né? Estamos descumprindo as leis divinas. Ela só existe uma possibilidade, né, que seria um sacrifício e não um crime, que seria num caso de uma mãe que tivesse grávida e com um problema sério de saúde, tivessem que escolher entre um e outro, né? Então, que se escolhesse, diz os espíritos, né,
que se escolhesse então aquele que já está caminhando, que já está na vida, que já está vivendo, né? E não aquele que está chegando. Então, dá o direito à mãe, né, de se salvar a vida da mãe e não da própria criança. E para encerrarmos então esse segundo item, na pergunta 360, Kardec questiona: será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? A resposta dos espíritos é: em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, uma vez que, se não completaram, é que assim o quis o Criador. Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Então, agora, entrando no terceiro item do nosso capítulo, que fala sobre faculdades morais e intelectuais do homem, nós vamos, então, começar pelo que é faculdade moral e o que é faculdade intelectual. Faculdade moral são os valores cristãos, né? E a faculdade intelectual é a formação, é o conhecimento. Então é importante sabermos que as qualidades morais do homem, boas ou ruins, nós vamos encontrá-la no espírito. Quanto mais puro for o espírito, mais propenso ao bem é o homem. Está no espírito as qualidades morais e as da inteligência. É no espírito que nós vamos encontrar essas faculdades, e não na matéria. Porque é o espírito que é inteligente, é o espírito que pensa, é o espírito que se modifica, é o espírito que evolui. E o espírito evolui em marchas ascendentes. O progresso não acontece simultaneamente, em todos os sentidos. Ele acontece durante um período, ele acontece durante um período, ele progride na ciência, durante um outro período ele progride na moralidade, e assim vai indo e vai evoluindo o espírito, mas sempre em períodos. O espírito precisa alcançar todas as aptidões e para isso ele precisa ter muita vontade de progredir. Não é fácil, né? É um trabalho árduo e difícil, né? Mas para aquele que já conhece e que busca esse caminho, é uma alegria, é uma bênção poder estar aos poucos, todo dia, podendo conhecer, aprender e exercitar para evoluir. Vamos entrar agora no quarto item do nosso capítulo, que vai falar sobre a influência do organismo. E os espíritos, então, colocam que a matéria, o corpo físico, é apenas um envoltório que o espírito se utiliza para poder se manifestar no plano terreno, que os atributos que o homem desenvolve estão no espírito e não na matéria. Após a união com a matéria, o espírito ele perde um pouco a liberdade das suas faculdades, porque a matéria que é formada o corpo físico, ela é muito densa, muito grosseira, e o espírito se sente
aprisionado nela. Então, ele tem as dificuldades para desenvolver e, principalmente, se os órgãos da matéria são enfraquecidos. Então, quanto mais fortalecido for os órgãos no corpo físico, melhor será para melhor será esse instrumento, porque o Kardec, inclusive, coloca como a comparação da ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito como um charco lodoso sobre o corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então, vocês imaginam com essa explicação, com essa colocação que Kardec faz, a gente consegue imaginar a diferença, né, do espírito e da matéria do espírito e da matéria do corpo físico. Mas não podemos esquecer que quem traz os atributos é o espírito e não a matéria. A moral, a parte intelectual, tudo isso está no espírito e é conservado no espírito nas idas e vindas no mundo espiritual, né? Então, o que realmente é o que move, né, o espírito na Terra é o que é utilizado pelo espírito na Terra é o corpo físico, mas quem manda, quem dirige o corpo é o espírito. E assim por hoje a gente vai ficando por aqui e vamos agora à parte de perguntas, de questionamentos.